Oi, gente! Vamos então para o vídeo de hoje. Hoje nós vamos fazer estrogonofe. Muita gente acha que é uma receita brasileira ou até mesmo francesa ou americana, mas não! Estrogonofe é uma receita russa e não é qualquer receita não, tá? É uma receita da corte do Conde de Stroganov. Tem os seus primeiros registros lá em 1870. E essa receita aqui está muito mais próxima da receita original do que a receita que provavelmente você já testou aí na sua casa. E eu te garanto que vai ficar assim maravilhosa. Algumas coisas a gente vai manter, como é nosso costume, como por exemplo servir com batata palha, que lá na Rússia é servido com batata cozida ou purê de batata. Ai gente, mas eu não abro mão daquele crocantinho da nossa batatinha palha. Eu acho que o brasileiro melhora muitas receitas e o estrogonofe, como a gente fala aqui, é uma dessas receitas que foram assim melhoradas pelo brasileiro, tá? Então é uma receita que lembra a original, mas claro com alguns toques brasileiros. E eu vou mostrar agora pra vocês os ingredientes. Anota tudo direitinho pra você fazer igualzinho aí na sua casa. A primeira coisa que a gente vai usar é carne. Aqui eu já pedi pro açougueiro cortar em tirinhas. Você pode usar o filé mignon, como eu estou usando aqui, ou pode usar também o coxão mole, tá? Até contrafilé combina também, fica legal. Mas o filé mignon é o original da receita, é o que nós vamos usar aqui hoje, tá? Depois nós vamos usar creme de leite. Aqui eu estou usando aquele de caixinha mesmo, mas se você quiser usar mais próximo do original, pode usar o creme de leite fresco. Lá na Rússia ninguém usa tomate, mas a gente está acostumado a dar uma corzinha, tá? Eu não quero usar ketchup, que eu acho que fica too much. Então eu vou usar um pouquinho de passata de tomate só para dar uma corzinha. E para trazer essa cor, eu vou usar também um pouco de páprica. Aqui eu tô usando páprica doce, tá bom? Vou usar um pouquinho de mostarda Dijon, tá bom? Pimenta do reino, sal, né, que é básico para todas as receitas. Para refogar, vou usar um pouquinho de manteiga e um pouquinho de azeite. E vou usar também cebola, alho e um toque especial que eu acho que o estrogonofe tem que ter, noz moscada, que eu tô usando a inteira, vou ralar na hora, eu acho que fica muito mais perfumado, mas se você quiser usar aquela em pozinho, não tem problema. Então, todos os nossos ingredientes estão aqui. Para os utensílios, muito simples, uma panela, um bowlzinho, vocês vão entender por que isso faz. Esse bowl, ele vai ajudar a gente a manter a carne gostosa, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Colher, todo cozinheiro precisa para colocar os ingredientes, provar e tudo mais. Uma faca de chefe, uma colherzinha para mexer, essa aqui pink, maravilhosa, e um ralador para a gente ralar a nossa noz moscada, tábua e uma panela que caiba aí a nossa receita. Só isso. Bora lá cozinhar? Eu vou deixar, gente, o link de alguns desses utensílios que vocês sempre me perguntam, que são utensílios básicos de cozinha que todo mundo precisa ter aqui no vídeo para ajudar você que está começando a cozinhar agora. Ó, gente, então coloquei a minha panela aqui para aquecer, vou colocar um fiozinho de azeite e vou deixar isso aqui esquentar primeiro. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar a nossa carne, tá? Então eu já pedi pro açougueiro cortar em cubinhos, em tirinhas, na verdade, que é o clássico do estrogonofe. Você pode pedir, eu acho que ajuda bastante, tá? Pra quem tá começando a cozinhar. Vou colocar aqui ela, ó. Ó o barulhinho. Tem que fazer esse barulhinho pra tá no ponto, tá? Ó. E agora o segredo da carne é não ficar mexendo nela. Vamos deixar ela dar uma fritadinha aí. Vou colocar só um pouquinho de sal. Pra aumentar um pouquinho a temperatura aqui. E pimenta do reino. Enquanto ela vai fritando, eu vou fazendo os outros ingredientes, tá? Pimentinha do reino. Então aqui agora, o que nós vamos fazer? O próximo ingrediente que vai entrar aqui nessa panela é a cebola e o alho. Então, eu vou tirar aqui 2 dentinhos de alho. Amasso. Ó, vocês vão ver que ele já sai toda
a polpa do alho aqui dentro. E a cebola, para essa quantidade de carne, eu vou usar meia cebola, tá? Então, vou tirar aqui a casca. E agora a gente vai cortar a cebola. Vocês viram que eu deixei esse bulbozinho aqui? Vocês vão entender por quê, ó. Isso aqui facilita muito na hora de cortar em cubinhos. Vai manter a cebola, ó, inteirinha na hora de fazer os cubinhos, ó. Como ela fica pequenininha. E é exatamente isso que eu quero, tá? E aqui a nossa carne. Vocês viram que ela já ficou douradinha no fundo? Mas ela não tá completamente cozida, tá? Mesmo assim, a gente vai tirar essa carne aqui da panela, tá? Pra evitar que ela fique borrachuda. Ela vai voltar no molho, então você fala assim, ai Mari, mas eu acho que ainda não tá cozida. Você vai tirar? Eu falei, não, pode ficar tranquilo, que isso aqui vai voltar no molho, tá? Mas a gente tá fazendo isso aqui pra evitar que ela fique dura, tá bom? Então aqui eu voltei a panela, vou deixar esse fundinho da carne aqui dar uma secada na panela. E quando ele já estiver quase secando, a gente vai entrar com os próximos ingredientes. Ó, fundinho de panela já começou a grudar. Agora, o que a gente vai colocar aqui, gente? Manteiga. Vou adicionar manteiga aqui. E vou colocar a nossa cebola e o nosso alho. E a gente vai dourar essa cebola, soltando esse fundinho da carne. Só que faz total diferença no sabor, tá? Vocês estão vendo a cor que a cebola e que o alho tá ganhando? E o cheirinho, gente, que tá aqui, vocês não têm ideia. Que delícia que fica. Cebola já tá douradinha, tá dando uma queimadinha. E agora a gente vai entrar com a passata de tomate, tá? Eu vou colocar aqui equivalente a umas 4 colheres de sopa. E por que a passata de tomate vai entrar primeiro aqui de tudo? Porque eu quero que ela caramelize. Porque é essa caramelização do molho de tomate, da passata de tomate, que tira a acidez e deixa o sabor mais complexo. Então, quando a gente coloca qualquer tipo de molho de tomate, tem que deixar ele pegar primeiro no fundo da panela, antes de trazer os outros ingredientes. Se eu coloco creme de leite aqui, depois coloco o molho de tomate, não vou ter essa caramelização e pode ser que ele fique ácido, tá? Ó, vocês viram que é super rapidinho. Agora, na sequência, eu vou colocar um pouquinho de mostarda Dijon. Ai, Mari, não tem mostarda Dijon. Pode ser a mostarda amarela? Pode, mas põe um pouquinho, porque ela é uma mostarda mais ácida. A gente vai entrar aqui agora com a páprica e agora sim com o nosso creme de leite. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de noz moscada, não muito, tá? Só um pouquinho, porque ela já é bem perfumada. Vou trazer um pouquinho mais de sal, que eu não tinha colocado sal aqui ainda, só o sal da carne. E vou trazer um pouquinho mais de pimenta do reino. E vou agora sim adicionar a carne. Vocês viram que no tempo que ela ficou descansando, ela praticamente já terminou de cozinhar? Fácil assim, ó, prontíssimo. E a gente vai servir ele agora com arroz e também um pouquinho de batata palha.
Gente, agora vamos para a parte mais importante da finalização do estrogonofe, o limão. Aí você vai me perguntar por quê, Mari? Limão? Vai limão no estrogonofe? Não, gente. É o limão para colocar na coquinha zero. Ó, esse jeitinho que eu pico o limão assim, sai sem semente. Anota a dica aí, amiga, ó. Coloquei aqui, ó. Ai, tá vivo. O limão tá querendo fugir. Coloco aqui o limãozinho. Depois eu ponho ele aqui dentro. Tadã! A Coca não está me patrocinando, mas poderia. Patrocine-me Coca Zero, porque estrogonofe é igual Coca Zero. Olha lá que delícia. E agora vamos montar o nosso prato? Vamos? Ó, vou colocar aqui um arrozinho de micro-ondas. Quem é meu aluno lá no clube já conhece esse arroz. É o arroz mais rápido, prático e simples que tem no mundo todinho de fazer. Eu amo. And nosso estrogonofe. Ó, gente, agora eu vou colocar aqui um toque especial que eu gosto. Um pouquinho de salsinha aqui em cima do nosso arroz. Gente, a cereja do bolo, que é a nossa batatinha palha, pronta para comer. Olha lá o nosso estrogonofe. E aí, me conta, vai fazer aí na sua casa essa receita? Me conta se você gostou e quais outras receitas você gostaria de ver aqui no canal. Gente, não demorou nem 10 minutos para fazer, hein? Não vale falar que pediu delivery porque não tinha como fazer uma comida rapidinha e gostosa em casa. Olha só isso aqui, gente, que delícia! E feito muito rápido. Gostou dessa receita? Comenta aqui embaixo, manda para alguém que você gosta e não esquece de se inscrever no canal. Beijos!